Para falar mais sobre o controle do Talibã no Afeganistão, a gente conversa agora com o Felipe Loureiro, coordenador do curso de Relações Internacionais da USP. Uma boa noite, Felipe. Obrigado pela participação aqui conosco. Acho que para ilustrar, para a gente começar, o que aconteceu para os americanos simplesmente desistirem do Afeganistão? Porque o que demonstra, né, até a fala do presidente Joe Biden e essa iniciativa de abandonar o local. Por que ficou tanto tempo e aí, de repente, vamos embora? Vamos deixar o povo afegão se virar. E outra coisa, né, Felipe, é o que está sendo chamado de fiasco, né? É uma ação de completo fiasco por parte do presidente americano em deixar o país num momento crítico como esse. É a sua avaliação sobre tudo isso. Boa noite. Boa noite, Camila e Gustavo, um prazer estar com vocês. Realmente as cenas que nós vimos hoje, né, no aeroporto internacional de Cabul são absolutamente chocantes. E o porquê, como perguntou o Gustavo, você teve uma saída das tropas norte-americanas da forma como aconteceu após 20 anos de intervenção. Os Estados Unidos entraram no Afeganistão em 2001, supostamente para acabar com a base da Al-Qaeda, o grupo terrorista do Osama Bin Laden, que realizou os ataques terroristas de 11 de setembro. Só que uma vez que eles ingressaram no Afeganistão, os objetivos se ampliaram, né? E a ideia foi a de construir uma democracia ocidental no país. Obviamente que isso, com o tempo, começou a ficar cada vez mais difícil, porque o Afeganistão, na verdade, é um país muito complexo, um país que é conhecido como cemitério de impérios, né? Império Britânico, o próprio Império Soviético e agora os Estados Unidos não conseguiram minimamente construir um Estado nacional unificado na região. E o que o presidente Biden fez, na verdade, é um resultado, né, que vem do próprio governo Obama, que já falava em tirar tropas do Afeganistão. O próprio Trump foi eleito com essa plataforma. E o Biden, na verdade, só deu continuidade ao que o Trump havia acordado. Só que a maneira pela qual ele fez isso, muito apressadamente, levou aos resultados traumáticos que a gente viu no final de semana e hoje. Só os Estados Unidos seriam responsáveis por uma ação no Afeganistão? E uma outra pergunta, o presidente Joe Biden disse que o Afeganistão deveria estar pronto no discurso dele para lidar com uma guerra civil, combater a corrupção e fazer negociações internas, e que eles falharam. Agora, a gente viu aí as imagens, e a população, como é que fica? É fundamental a sua pergunta, Camila. Na verdade, os Estados Unidos não foram os únicos a intervirem no Afeganistão, né? A OTAN, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, que reúne os Estados Unidos e vários países europeus, acionou o seu artigo 5º, que estabeleceu que, portanto, os países da OTAN participariam da coalizão militar no Afeganistão em 2001, quando os Estados Unidos sofreram um ataque terrorista do 11 de setembro, lá no Afeganistão, né? Então, os Estados Unidos não atuaram sozinhos e a própria ONU também ratificou, o Conselho da ONU, lá em 2001, também ratificou, né, a ação norte-americana e da OTAN para acabar com as bases terroristas que vinham sendo mantidas sob o regime do Talibã lá de 2001. Né? O que a gente percebe é que, apesar de todo o investimento que foi feito pelos Estados Unidos, principalmente pelos Estados Unidos, né, no exército e na polícia do Afeganistão, gastando quase 100 bilhões de dólares ao longo desses últimos 20 anos para estruturar as forças de segurança do Afeganistão, não houve uma preocupação tão grande com a ajuda econômica e humanitária. O Afeganistão vive quase 40 anos de guerra ininterrupta. População que apoia ou tem vínculos com o Talibã são muitas vezes jovens sem nenhum tipo de perspectiva de vida. Então esse é um elemento fundamental que de fato faltou em todo esse processo da intervenção norte-americana e da OTAN no Afeganistão nos últimos 20 anos. Professor, olhando agora especificamente para o Talibã, China e Rússia foram os primeiros países a se aproximarem do novo regime. O que significa isso e o quão fortalecido está esse novo Talibã no poder depois de 20 anos fora da governança do Afeganistão? Essa é uma questão também chave, Gustavo, porque quando a gente pega o regime do Talibã, né, o Talibã tomou o poder em Cabul, no Afeganistão, entre 1996 e 2001. Foi esse o regime do Talibã que a gente conhece, com gravíssimas violações de direitos humanos, especialmente contra mulheres e contra minorias afegãs.
E naquele contexto, o Afeganistão, sob o Talibã, segunda metade dos anos 90, estava isolado internacionalmente. Apenas 3 países do sistema internacional reconheciam o Afeganistão, né? Paquistão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. A situação agora é uma situação muito diferente, né? Lá nos anos 90, os Estados Unidos eram quase que a única grande potência global, saíram hipervitoriosos do contexto pós-Guerra Fria, agora não. É um contexto de crescente disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, de crescente tensão também entre Estados Unidos e Rússia, e não é à toa perceber que tanto China e Rússia já têm uma posição de reconhecer e legitimar o governo do Talibã, que aparentemente não vai ter ou não vai sofrer o isolamento internacional que sofreu lá nos anos 90. Professor, tem uma outra questão também, que é o seguinte, quando você tira alguém do poder, é muito difícil você reestruturar um país. A gente tem outros exemplos, Iraque, né? Vou citar só o Iraque aqui para dar um exemplo rápido. Mas é muito difícil transformar um país invadido, né? Não é um papel fácil que os Estados Unidos assumiram ali há 20 anos e que, se ele continuasse ali e, de repente, conseguisse tirar o Talibã mais uma vez do poder, de você fazer, reestruturar instituições, reestruturar socialmente um país que passa por tantas dificuldades como a gente está elencando aqui. Não é fácil essa tarefa. Sem dúvida, é uma tarefa extremamente complexa e ela é ainda mais complexa, Camila, quando você basicamente cria uma estrutura que é essencialmente militarizada para sustentar e legitimar esse governo, que é um ponto que eu levantava anteriormente, né? E isso não é uma responsabilidade única e exclusiva dos Estados Unidos, né? Houve, por exemplo, conferências internacionais logo depois que o Talibã foi derrubado, em 2001, Conferência de Tóquio, por exemplo, que aconteceu em 2002, né, um ano após a derrubada do Talibã, em que a comunidade internacional prometeu bilhões e bilhões de dólares para reconstruir a economia afegã, que aquele período estava quase que há 2 décadas, né, com guerras ininterruptas, começando com a invasão soviética nos anos 80 e uma longa guerra civil depois que os soviéticos abandonaram o país. Essa ajuda humanitária, essa ajuda para reestruturar, criar condições mínimas de vida para a população afegã, ela veio muito menos do que deveria. E esse é um elemento fundamental. Você tem, além desse aspecto, né, cria-se uma situação de uma sociedade que é multiétnica, em que o papel das tribos e de diferentes grupos étnico-religiosos é muito grande, em que não há uma tradição de um Estado nacional unificado, e aí, obviamente, é uma receita para o caos, uma receita para uma intervenção militar trágica, como esta que a gente acabou de ver, o seu resultado final com a saída desastrosa dos Estados Unidos do Afeganistão neste momento. Professor, olhando agora para os Estados Unidos, como você mesmo disse, desastrosa, apressada e uma derrota enorme, principalmente não só para os Estados Unidos, mas para o atual presidente, Joe Biden. Ele que tomou a iniciativa até apressada, adiantou a saída dos militares lá do Afeganistão. O quão ele sai derrotado e o quanto a imagem, não só dele, mas dos Estados Unidos, saem abaladas com o que aconteceu hoje lá no Afeganistão? Eu diria muito. O presidente Biden, ele, ao longo desses últimos meses, no início da sua administração, ele colheu vitórias importantes do ponto de vista doméstico, né? Você teve uma atuação do controle da pandemia muito bem sucedida, apesar do crescente aumento de casos recente nos Estados Unidos, um processo de vacinação em massa, aprovação de projetos importantes no Congresso, envolvendo ajuda econômica para a população e reestruturação da infraestrutura de transportes e energia. Então, vinha com um saldo, especialmente na agenda doméstica, muito favorável. Isso que aconteceu nesse final de semana e hoje, em particular, com essas imagens que a gente está assistindo, causa um estrago para a imagem dos Estados Unidos internacionalmente, na opinião pública doméstica, na opinião pública internacional, muito grande, né? Ou seja, os Estados Unidos, que credibilidade que os Estados Unidos de Biden acaba passando para os seus aliados, se num momento como esse deixa a população de um país que antes era aliado literalmente às mãos, né? Então não há dúvida que isso afeta e afeta muito, e não é à toa que muitos fazem comparação entre a situação da saída dos Estados Unidos no Afeganistão com o Vietnã, né? Tal como no Vietnã, lá nos anos 70, quando o Vietnã do Norte tomou controle do Vietnã do Sul e os Estados Unidos saíram às pressas de Saigon, a imagem e a liderança norte-americanas internacionalmente falando saem muito arranhadas de toda essa história.
Professor, eu queria voltar um pouco para o que acontece com a população. A gente viu a população aí desesperada, tentando sair a qualquer custo do país. As mulheres não vão conseguir mais estudar, trabalhar, vão ser tolhidas de vários direitos, né? A gente viu até hoje uma reportagem, uma repórter que teve coragem de fazer a cobertura, né, de uma emissora internacional, e aí ela, no meio da reportagem, ela é convidada a se retirar do local porque eles falam, você é mulher, você não pode estar aqui. Então, a gente não consegue, né, nós aqui do Brasil não conseguimos nem imaginar como é ser tolhidos de direitos fundamentais, como essas mulheres afegãs elas vão ser tolhidas a partir de agora. A população, o que acontece com esses cidadãos? É um momento muito difícil, Camila, muito difícil porque a gente está falando de uma sociedade que foi literalmente abandonada pela comunidade internacional. A metáfora do avião militar norte-americano partindo do aeroporto internacional de Cabul e as pessoas literalmente desesperadas tentando acompanhar o avião, acho que é uma metáfora que resume não apenas a maneira pela qual os Estados Unidos saíram do Afeganistão, mas a comunidade internacional de maneira mais ampla, a própria Organização das Nações Unidas, né? Ou seja, a gente está falando de um abandono muito mais amplo. E dentro dessa geopolítica mais complexa que a gente mencionava antes, com a China, com a Rússia, até o próprio Irã, né, tendo diálogos e legitimando um futuro regime do Talibã, o que isso significa? Que do ponto de vista econômico, né, o regime do Talibã e o Afeganistão vão se mostrar muito mais viáveis, o que significa que ao longo do tempo eles tendem a construir raízes e se manter no poder ao longo do tempo, e aí, evidentemente, quem vai sofrer muito com isso é a população afegã, especialmente a população afegã que, sendo islâmica, independentemente da religião, né, de grupos minoritários que inclusive estão ali, mas que não seguem essa versão tão fundamentalista e tão estrita da Sharia, da lei islâmica, que o Talibã, na verdade, impõe. Então, infelizmente, antevejo aí um quadro de violações graves de direitos humanos com relação às mulheres, questão de trabalho, de estudo, minorias religiosas e, evidentemente, todos aqueles que cometem desde pequenos delitos, que podem sofrer violações sérias se uma vez forem presos sem qualquer tipo de direito de defesa minimamente assegurado. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, infelizmente, para falar de um tema nada agradável. Um forte abraço e até uma próxima.